O que é engenharia de alimentos? Não é tipo nutrição. E nossa, não é um curso para ensinar a construir utilizando os alimentos. Gastronomia? Não. De certa forma, o engenheiro de alimentos projeta o processamento de um alimento. A engenharia de alimentos realmente envolve conhecimentos para projetar a produção de um alimento, desde a escolha da matéria-prima até a embalagem. Como? Eu vou te mostrar. Primeiro, ocorre a escolha da matéria-prima. Segmentos para projetar a produção de um alimento, desde a escolha da matéria-prima até segundo, definição de todos os ingredientes. Terceiro, definição ou criação de um processamento. Quarto, escolha ou projeto dos equipamentos. Quinto, escolha ou criação de embalagens. Sexto, definição dos métodos de armazenamento e de transporte. E durante todas essas etapas, o engenheiro de alimentos garante e controla a qualidade do alimento. A maior atuação para o engenheiro de alimentos é nas indústrias de alimentos. Fora da indústria, o profissional pode atuar com auditoria, com criação e manutenção de normas e padrões que atendam à legislação daquele alimento. Comer é tão bom que nem mesmo percebemos todos os processos por trás da comida, não é mesmo? A engenharia de alimentos está por trás de todos esses processos. Você consegue imaginar a importância desta profissão? Estima-se que, até 2050, será necessário um acréscimo de 60% na produção de alimentos para atender toda a demanda mundial. Este cenário aumenta a necessidade de ampliação da produção, aliada com a redução nas perdas, tanto em quantidade quanto em qualidade dos alimentos. O engenheiro de alimentos surge na busca por essa meta, acompanhando o alimento em seus momentos de produção, armazenamento, transporte e distribuição segura. Ou seja, esta engenharia se torna cada dia mais necessária e importante para o mundo inteiro. O curso de Engenharia de Alimentos oferece ao aluno uma formação comum a todas as engenharias, com o objetivo específico de formar um profissional capaz de aprimorar, explorar e criar alternativas para a indústria alimentícia e áreas relacionadas. É um curso de bacharelado, possui duração de 5 anos, onde os 2 primeiros anos são mais voltados para a parte de engenharia básica, com bastante uso de matemática, química e física. E, do 3º até o 5º ano, temos as disciplinas específicas para a engenharia de alimentos, que usam e abusam de matemática, química, biologia, bioquímica, microbiologia e física. Ainda na graduação, o estudante terá bastante tempo para aprimorar o seu conhecimento prático em diferentes laboratórios, como os de física, química, tecnologias de alimentos e procedimentos biológicos, além de aprender a manipular softwares para a execução de projetos. As áreas de atuação do engenheiro de alimentos são inúmeras, além daquelas reservadas aos engenheiros, como perícia e elaboração de laudos, existem áreas específicas para o especialista em alimentos. Assim, se você possui interesse nessa área, não tenha receio e busque entender ainda mais a sua futura profissão. Se tiver restado qualquer dúvida sobre este curso, entre em contato com o nosso PET. Mais informações na descrição deste vídeo. Boa noite a todos. Então,
Hoje a gente está começando a nossa segunda palestra do projeto Alimentando a Ciência. Então, nesse projeto, a gente tem a parceria com o PPGA-UFO, onde os alunos da pós-graduação em Engenharia de Alimentos vão falar um pouco sobre a pesquisa que são realizadas aqui no campus Patos de Minas. O tema de hoje é produção de ovo em pó e sua aplicação como ingrediente na produção de alimentos, que será apresentado pela Camila. Boa noite a todos. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui hoje para compartilhar um pouquinho desse tema com vocês, né, que é tema da minha dissertação de mestrado. Como já foi apresentado, né, meu nome é Camila. Eu sou aluna da pós-graduação em Engenharia de Alimentos e venho apresentar a palestra Produção de ovo em pó e sua aplicação como ingrediente na produção de alimentos, que é tema da minha dissertação, que venho desenvolvendo sob orientação da professora Marielle de Lima e co-orientação da professora Marta Fernanda Zotarelli. De forma geral, essa palestra vai abordar a importância da tecnologia da secagem na produção de ovo em pó. Mais especificamente, eu vou falar um pouquinho da importância do ovo como alimento e como ingrediente na elaboração de produtos. Vou dar alguns exemplos de métodos de secagem para a produção de ovo em pó, enfatizando pontos negativos e positivos de cada um dos métodos, e vou expor exemplos da aplicação de ovo em pó na manufatura de alimentos. Os ovos, de forma geral, eles são alimentos consumidos em todo o mundo e são muito completos nutricionalmente. Os ovos ficam atrás apenas do leite materno na questão nutricional, né? Então, realmente é um alimento muito nutritivo. Ao consumir ovos, nós estamos ingerindo minerais, carboidratos, lipídios, vitaminas e proteínas, que são de alto valor biológico. Camila, rapidinho, desculpa interromper. O PowerPoint não está apresentando, não está passando. Ué? Agora passou. Ele acho que estava com delay e não está com a tela cheia. Tenta apertar para ficar com a tela cheia de novo. Só clicar em apresentação de slides, né? Isso. E aí? Não tá ficando. Sério? Para mim tá. O que será? Tenta fechar ele e abrir de novo para compartilhar a tela. Espera então. Aproveitando também o vídeo que a gente passou antes da palestra, ele tá no Instagram do Vem pra Engenharia UFO. Lá tem vários cursos de engenharia e o da Engenharia de Alimentos foi feito por integrantes do grupo PET. Então, aproveita e depois dá uma passadinha lá para compartilhar com os amigos e ajudar a divulgar a engenharia de alimentos, que ainda é pouco conhecida pelas pessoas. Deu certo ou não? Não compartilhou a tela aqui ainda não. Eu estou em janela do aplicativo. Será que é por causa disso? Deu. Isso, agora tenta colocar em tela cheia. Tá em tela cheia. Então acho que é por causa disso. Tenta compartilhar a tela inteira. Tela inteira. Deu? Deu. Ai, que bom. Então, continuando. O ovo de galinha, ele representa 92% da produção mundial. Então, ele é o ovo mais consumido mundialmente. E os ovos, eles estão presentes em inúmeras receitas. No nosso cotidiano mesmo, é muito comum que a gente utilize ovos, né, na formulação de vários alimentos. Os ovos, eles promovem cor ao alimento,
né, devido à coloração amarela alaranjada da gema, aroma, e ele desempenha papéis muito importantes em diversas receitas em razão das suas propriedades funcionais, que são propriedade espumante, que é a capacidade de formação de espuma da clara do ovo, emulsificante, que é uma propriedade da gema, e a propriedade gelificante e aglutinante do ovo como um todo. Vou falar mais detalhadamente sobre cada uma dessas propriedades mais para frente. Então, devido a essas propriedades funcionais, o ovo ele ganha uma importância tremenda em diversas formulações. Dentre vários alimentos que possuem ovo em suas formulações, tem os pães, massas como macarrão, bolos, tortas, sobremesas diversas, maionese e demais molhos emulsionados. O ovo em casca, apesar da sua importância nutricional, das suas propriedades funcionais e do papel que ele tem na formulação dos alimentos, ele também tem alguns inconvenientes em relação à logística e à sua aplicação, como dificuldade de transporte e armazenamento. Porque o ovo, ele possui a casca muito frágil, então é muito fácil quebrar, né, promovendo perdas dessa matéria-prima. Volume das embalagens. O ovo, ele demanda uma embalagem com o seu molde, né? E o ovo possui muita água. O ovo de galinha, por exemplo, tem aproximadamente 76% de água. Então, é um alimento com muito volume. Tem a vida útil curta, porque a atividade de água do ovo é muito alta. O ovo é um alimento muito nutritivo, como já foi dito. Então, é um ambiente muito propício para crescimento microbiano. E o ovo possui a casca porosa, então o conteúdo interno não está totalmente protegido do ambiente. E dificuldade na padronização de receitas. É muito comum que nós encontremos em diferentes marcas tamanhos diferentes de ovos. Às vezes, dentro de uma mesma cartela, tem ovos maiores, ovos menores, com proporção clara, gema diferentes. Então, isso torna mais difícil a padronização de receitas. E algo muito importante também para a gente frisar é que aproximadamente 10% dos ovos perdem qualidade em algum quesito antes de chegar ao mercado. Então, é um percentual significativo e algo deve ser feito para contornar esses inconvenientes. A indústria vem trabalhando para isso, e eu trouxe aqui alguns exemplos. Eu trouxe aqui, por exemplo, um print do site da Neto Alimentos, que é uma empresa presente em outros países também. Aqui no Brasil, ela está no estado de São Paulo. E ela vem processando ovos, né, removendo o ovo da casca, processando e entregando aos consumidores em forma líquida, pasteurizada, resfriada, ou também congelado, desidratado, tanto o ovo integral, quanto clara e gema separadas. Então, eu achei muito importante também aqui nesse print que eles produzem blends específicos solicitados por grandes empresas. Então, isso mostra que há sim uma demanda por esses produtos, né, pelo ovo processado. E o que seriam esses blends específicos? Seriam misturas de clara e gema, né, com proporções distintas da proporção original, né, do ovo in natura. Então, eu achei muito interessante e achei que seria muito importante mostrar aqui para vocês. Então, outro print que eu trouxe foi de uma manchete aqui, né, uma notícia, de uma indústria lançando novas versões de ovo em pó. Isso aqui é do ano passado, mas mesmo assim é recente, né? E, segundo a empresa, as vantagens no lançamento, né, dessas versões de ovo em pó vão desde a maior vida útil à facilidade de transporte e armazenamento, que eram pontos lá, né, que eu citei anteriormente, que deveriam ser resolvidos, né? E outra coisa que eu achei muito interessante também é que aqui embaixo fala que o ovo processado, ele vem facilitando o preparo de refeições
e também de produtos industrializados. Dentre os processamentos de ovos, né, nós vamos focar aqui na desidratação, que é o que eu venho trabalhando na minha dissertação de mestrado, né? Então, para desidratar ovos, antes do processo em si de desidratação ou secagem, o ovo precisa passar por algumas etapas. E enfatizando aqui, né, que a gente pode produzir tanto o ovo em pó integral, quanto gema em pó e clara em pó, né, de forma isolada, já que algumas receitas utilizam ovo integral e outras utilizam só partes do ovo, né, ou a clara ou a gema. Então, para a produção do ovo integral em pó, o primeiro a ser feito após a remoção das cascas é homogeneizar o ovo, filtrar, aqui eu coloquei uma peneira para ilustrar esse processo de filtração, para remoção de membranas, cascas, e pasteurizar a uma temperatura de 60 graus por 3,5 minutos, que é uma exigência, né, da portaria número 1, de 21 de fevereiro de 1990. Para a produção de clara em pó e gema em pó, primeiramente, se faz a separação dessas duas frações, a homogeneização de cada uma delas, filtração também, e, por último, a pasteurização. Para a pasteurização dessas frações de forma separada, as temperaturas são diferentes. Então, para a gema é 61 graus e para a clara 56,7, né? Para ambas as frações, 3,5 minutos. Por que a temperatura da clara tem que ser menor de pasteurização? Porque a clara, né, o albúmen, é a parte mais proteica do ovo. E algumas proteínas da clara têm uma temperatura de desnaturação mais baixas, né? Então, ela precisa ser pasteurizada com uma temperatura mais amena. Então, após esses passos, nós devemos, então, selecionar um método para secagem, né? Para produção dos ovos, do ovo em pó. E para escolher os métodos de secagem, vários fatores devem ser avaliados. Deixando bem claro aqui que a secagem ela vai afetar de alguma forma propriedades dos alimentos, né? Então, é muito importante que se avalie de que forma essa secagem afeta o produto para ver se convém ou não utilizar cada método. Então, dentre os benefícios da secagem para a produção de ovo em pó estão a redução no volume e no peso, né? Como já foi dito, o ovo tem 76% de água, então é uma quantidade muito grande. Na desidratação, a maior parte dessa água, né, quase totalmente é removida, então isso reduz muito o volume e peso, o que facilita transporte e armazenamento, né? Agora não precisa mais de tanto cuidado com a matéria-prima, que quebra tão facilmente, que se perde tão facilmente. Extensão da vida útil consideravelmente. O ovo in natura, em casca, ele tem em média 25 dias de vida útil. Quando esse ovo é processado, desidratado, ele pode chegar a 1 ano de vida útil se acondicionado em condições adequadas. Então, é uma extensão, assim, muito considerável. Boa uniformidade do produto, né? Eu tinha falado antes da diferença de proporção, clara, gema, diferença de tamanhos. Então, esse produto em pó, ele se torna muito mais fácil a padronização de receitas, né? Porque, especialmente receitas domésticas, normalmente traz a quantidade de ovos que devem ser adicionados, né? Adicionada. Então, vem, por exemplo, 2 ovos, 3 ovos, mas 3 ovos de 40 gramas ou 3 ovos de 50 gramas. Então, isso se torna complicado, né? Quando a gente vai dosar ovo in natura. Facilidade de aplicação. O ovo em pó é muito fácil de ser aplicado ou adicionado diretamente às receitas ou previamente reidratado. Então, como eu disse, existem diversos métodos de secagem e eu vou falar aqui um pouquinho sobre o spray drying ou secagem por spray dryer, liofilização ou secagem utilizando o liofilizador, secagem em estufa com circulação forçada de ar, secagem em estufa a vácuo
e secagem por refractância window ou cache tape drying. Então, estes são alguns métodos de secagem, né? Existem vários outros, mas eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses 5 métodos. O spray drying, ou a secagem por spray dryer, é o método mais empregado na produção de ovo em pó em escala industrial. Esse equipamento, ele consiste de um atomizador, né? A entrada para o atomizador é essa parte que eu circulei aqui de amarelo. Nessa parte aqui circulada, o alimento líquido vai entrar através de um tubinho que não apareceu aqui, uma mangueirinha. Ele vai ser atomizado com uma determinada pressão de atomização. E essa atomização, ela consiste de transformação desse alimento líquido em pequenas gotículas que vão, em seguida, para a câmara de secagem, que é essa segunda parte que eu destaquei aqui de amarelo. Na câmara de secagem, esse alimento atomizado vai entrar em contato com o ar quente de secagem. Esse ar, ele vem do meio externo, é filtrado, aquecido, e entra em contato com o alimento aqui, onde ocorre a secagem, que é instantânea. E, ao final, o alimento é coletado aqui nesse coletor, que eu também circulei de amarelo, e antes de ser coletado, né, esse pó ele é separado do ar de secagem através do ciclone, que é essa parte aí que eu circulei de vermelho. E nesse tipo de secagem, para produzir ovo em pó, a temperatura do ar de entrada normalmente varia de 100 a 300 graus, né, o que é muito. Mas é muito importante frisar que o alimento não atinge essa temperatura. Então, alguns pontos positivos e negativos da secagem por spray drying. Pontos positivos: secagem rápida. Como as gotículas são muito pequenas, possuem uma área superficial muito grande e a secagem ocorre instantaneamente, então, por mais que a temperatura do ar seja quente, o produto tem contato muito rápido, né? A secagem ocorre muito rapidamente. Temperatura do alimento menor que a temperatura de saída de ar quente. Então, o alimento ele nunca vai alcançar a temperatura de saída, né, que já é menor do que a temperatura de entrada do ar. Então, ressaltando aí, né, que o alimento não atinge altas temperaturas. O alimento já sai em forma de pó. Isso aqui é um ponto muito importante, porque a maioria dos processos de secagem demandam um processo extra, né, ao final da secagem para triturar o produto e formar o pó. No spray dryer, ele já sai em forma de pó, pronto para ser embalado. Ponto negativo: adesão de partículas nas paredes internas de alguns alimentos, né? Alguns alimentos, eles aderem muito nas paredes internas, infelizmente é o caso do ovo, e isso promove uma perda no rendimento. Lembrando que há uma diferença muito grande, né, de se tratando de uma escala industrial e laboratorial. Na escala industrial, como eles utilizam grande quantidade de matéria-prima, essa perda aí, ela é bem menor. Alto consumo energético. Então, o spray dryer, ele demanda muita energia, né, consome muita energia, porém, ainda consome menos energia e é mais barato do que o próximo método que nós vamos falar, né, que eu vou tratar, que é a liofilização. A liofilização, ela é um método de secagem padrão ouro, né, digamos assim, e ele é um método que promove maior qualidade ao alimento seco, dentre todos. Então, para quem às vezes não conhece um liofilizador, eu trouxe aqui a imagem de um liofilizador também de escala laboratorial, para explicar um pouquinho como que funciona a liofilização. Nessa câmara transparente, ela é bem vedada e essa bomba promove o vácuo no sistema. Lembrando que, enfatizando, desculpa, que essa secagem ocorre a baixa temperatura, então aqui tem uma chave para ligar o resfriamento do equipamento. Então, esse tipo de secagem ocorre no vácuo e a baixa temperatura. É muito diferente, né, para quando a gente ouve a primeira vez que há um método de secagem a baixa temperatura, né, que não utiliza calor. E esses dois quesitos, né,
vácuo e baixa temperatura fazem dele um método muito bom para se produzir alimento em pó. Então, nesse tipo de secagem, o alimento ele é seco depois de congelado. Por isso que eu coloquei aqui que a secagem ocorre de transformação do alimento sólido, da água do alimento, né, de sólido para vapor, né, que nós conhecemos aí como sublimação. Eu trouxe aqui um diagrama para tentar explicar melhor, né, como que ocorre essa secagem por liofilização. Então, a liofilização ela acontece em 3 passos. Primeiramente, o alimento é congelado utilizando um ultrafreezer. Depois de congelado, esse alimento ele é disposto ou nas bandejas do liofilizador, ou também outra opção, são tubos de vidro que são conectados nessas torneirinhas aqui. E eles são submetidos ao vácuo, né, ou baixa pressão, a uma pressão abaixo da pressão de vapor do gelo, né, que fica aqui nessa região, e com uma elevação da temperatura suficiente para que a amostra ganhe, né, calor latente para que ocorra sublimação. Então, essa é a segunda etapa. E a última etapa é a perda da água residual por desorção, que também ocorre a baixa pressão, porém com uma temperatura mais alta, um pouco mais próxima da temperatura ambiente. Pontos positivos e negativos da liofilização. Dentre os pontos positivos, podemos citar a baixa temperatura de secagem, né, que uma alta temperatura pode trazer danos às características do alimento, né, nutricional, de propriedades funcionais, sensoriais. Boa manutenção das características sensoriais do alimento. Boa capacidade de reidratação do pó. Por que isso? Porque a liofilização, ela é sob vácuo. E o vácuo, ele promove uma expansão da matriz alimentícia que acarreta em boa capacidade de reidratação desse pó. E minimização de reações indesejáveis, como escurecimento não enzimático, reações enzimáticas e desnaturação proteica, devido à baixa temperatura e ao vácuo. Pontos negativos: método caro, né? O método é mais caro do que o spray dryer, porque ele exige um congelamento prévio em ultrafreezer, vácuo e baixa temperatura, né? Então tem o sistema de refrigeração que fica ligado o tempo todo. E também é um método demorado, exige um longo tempo de secagem. Varia em torno de 12, 48 horas, vai depender da espessura do alimento, do tipo de alimento. Outro método de secagem é a secagem por refractância window ou cache tape. Nesse tipo de secagem, o alimento ele é seco em forma, o alimento deve ter forma líquida ou semilíquida. Eu trouxe aqui um esqueminha para explicar melhor, né, como que funciona esse refractância window ou cache tape. Então, nós temos aqui um reservatório de água com um filme transparente sobre o reservatório, que tem contato direto com essa água, que normalmente é o filme Mylar. E sobre esse filme transparente, a amostra, que no caso é o ovo, é espalhada em uma camada fina. Nós temos aqui também um banho termostático que vai controlar a temperatura dessa água. E a bomba peristáltica que vai garantir a circulação da água no sistema. Nesse tipo de secagem, nós temos 3 tipos de transferência de calor: condução, radiação e convecção. Lembrando também que, normalmente, existe um sistema de exaustão sobre o sistema para que haja uma melhor convecção e troca desse ar, né, desse vapor úmido aqui que sai do alimento. Desculpa, lembrando aqui de outros pontos importantes. Eu disse que nesse tipo de secagem existem esses 3 tipos, né, de transferência de calor presentes. Porém, alguns autores, como os autores aqui da fonte desse esqueminha que eu coloquei para vocês, nesse trabalho de 2015,
eles estudaram a contribuição de cada um desses tipos de transferência para a secagem do alimento. E eles concluíram que a radiação tem uma contribuição muito baixa, então alguns autores acabam desprezando essa contribuição e, por esse motivo, preferem adotar o nome de cache tape ao invés de refractância window, já que este nome, refractância window, se refere à radiação no processo, né? E o que, só localizando aqui onde ocorre cada tipo de transferência de calor, na interface água-filme, ocorre os três tipos de transferência. No filme, no início da secagem, enquanto o alimento está mais úmido, tem a presença da radiação e da condução. E do alimento para o ar, nós temos a convecção. Então, outra coisa importante de mensurar aqui é que a radiação ela já tem uma contribuição baixa, né, no processo de secagem. E ao passo que o alimento vai secando e perdendo umidade, essa radiação ela vai diminuir ainda mais. A contribuição da radiação diminui ainda mais. Então, os pontos positivos deste método de secagem incluem evita danos por superaquecimento. Por que isso? Porque o filme transparente não é um bom condutor, então ele não vai superaquecer o alimento. E também tem a questão da convecção do alimento com o ar, né? Já que não acontece dentro de um equipamento, né? Isso acontece em um ambiente aberto. Boa retenção das propriedades sensoriais e nutricionais do alimento, né? Especialmente porque o alimento não superaquece. Baixo custo tanto do sistema quanto do operacional. E o pó, ele possui uma qualidade que pode muitas vezes ser comparada ao pó liofilizado. Então, isso é ótimo, né? Porque a liofilização é um método mais caro, demorado. Porém, também tem ponto negativo, que também tem o curto tempo de secagem, que é um ponto positivo. E, como ponto negativo, tem a pequena capacidade de produção. Então, como a camada de alimento ela é bem fininha sobre o filme, a capacidade de produção se torna baixa. Outra forma de secagem é a secagem em estufa com circulação forçada de ar. Essa é uma das técnicas mais antigas e mais utilizadas. Eu trouxe aqui uma estufa, né, para mostrar, parece mesmo um forno, também em escala laboratorial, nessa foto, que possui as prateleiras aqui que tem orifícios, né, para permitir uma circulação de ar lá dentro. Então, o que acontece na secagem por estufa com circulação forçada de ar? Como o próprio nome diz, né, há uma circulação forçada de ar, então a gente tem um ar quente circulante lá dentro da estufa. O alimento, ele fica ou diretamente sobre as prateleiras, né, ou em alguma bandejinha. Então, nós temos aí uma troca de calor, uma transferência de calor por convecção desse ar quente circulante com as superfícies desse alimento, que vai promover a evaporação da água da parte mais externa desse alimento e a condução através do alimento vai promover um aumento da temperatura. Então, a umidade da parte mais interna do alimento vai sendo difundida para as extremidades e o processo continua até que seja alcançada a umidade de equilíbrio. Dentre os pontos positivos desse método, nós temos o custo menor em relação a outros métodos de secagem, tempo de secagem menor que na liofilização, e como pontos negativos, alto gasto energético, perda de qualidade sensorial. Por que perda de qualidade sensorial? Nesse método, o alimento fica exposto muito tempo a uma temperatura mais alta, porque no caso do refractância window ou cache tape, por exemplo, o alimento ele não superaquece, né? Pelos dois motivos que eu disse, pela convecção com o ar do ambiente, o filme não é um material bom condutor,
né? Já nesse caso, o alimento é superaquecido. Ele vai ficar com uma temperatura alta durante um tempo considerável, então isso traz perda na qualidade sensorial. E esse alto gasto energético é muito relativo, porque a gente precisa ter um parâmetro, né, um ponto de comparação, a gente precisa de uma referência. Então, em comparação aí com o spray, liofilizador, não é um alto gasto energético, né? Então, esse gasto energético é sempre muito relativo. Baixa capacidade de reidratação do pó. Então, aqui a gente tem um pó de menor qualidade, né? Podemos dizer assim. A estufa a vácuo, ela é uma alternativa para a secagem em estufa e para a liofilização. E ela é ideal para alimentos sensíveis a altas temperaturas e à oxidação, porque acontece no vácuo. E, como ela ocorre no vácuo, essa baixa pressão, ela reduz a temperatura de evaporação. Então, o tempo de secagem e a temperatura são menores, né? A temperatura, ela pode ser menor, já que a temperatura de evaporação da água se reduz pela presença do vácuo. E, né, como eu já disse anteriormente, aqui ocorre o mesmo que lá na liofilização, né, que é a expansão da matriz alimentícia pelo vácuo, promovendo a saída de água mais facilmente, que também reduz o tempo de secagem e também melhorando a capacidade de reidratação, como eu já disse anteriormente. Dentre os pontos positivos da secagem em estufa a vácuo, tem a boa manutenção de cor, sabor, aroma e nutrientes, porque a temperatura aqui nesse caso é menor. Capacidade de reidratação, né, devido ao vácuo. Custo e tempo inferiores em relação à liofilização. Então, aqui nós temos um método rápido, mais barato, e também com a presença do vácuo, né, e com temperaturas não tão altas. O ponto negativo é o gasto energético para o funcionamento da bomba. Eu trouxe aqui alguns exemplos de produtos que já estão disponíveis no mercado. Ovo integral em pó, clara em pó e gema em pó. Algo que eu achei interessante foi o apelo aqui dessa clara em pó, né? Tem bem grandão aqui, albumina, bem voltado para o público aí mais fitness, que pratica esporte, né? E isso não é nada mais do que clara em pó, clara de ovo desidratada, né? Então, eu achei bem interessante. Então, podemos ver que já tem, né, muita opção no mercado, mas é um mercado que ainda se encontra em grande expansão. Aqui eu trouxe algumas imagens para falar sobre a aplicação de ovo desidratado na manufatura de alimentos e comentar um pouquinho também sobre as propriedades funcionais do ovo, sobre a atuação, né, das propriedades funcionais do ovo em cada um desses produtos. Começando por essa sobremesa aqui, que tem esse merengue. O merengue, ele é produzido apenas com a clara, né? Então, a propriedade funcional mais importante aqui, na verdade, a propriedade funcional importante é a capacidade espumante, que vai produzir essa textura espumosa, né, do merengue, volumosa, airada, leve. Então, aqui no segundo exemplo, nós temos uma cocada de colher. Nessa cocada de colher, normalmente vai apenas a gema. Então, qual o papel da gema neste caso? A gema pode desempenhar aqui um papel gelificante, né? E até mesmo aglutinante. O que seria esse papel como aglutinante? Promover um material, né? Um produto mais homogêneo, suave e gelificante, dando uma textura mais consistente para esse doce. Esse exemplo desse bolo é um bolo que vai ovo integral. Então, ele é um bolo menos aerado, mas mesmo assim a gente consegue ver que ele tá fofinho, né? Que tem uns furinhos aqui. Então, o ovo aqui desempenhou papel como emulsificante, né? Porque na formulação do bolo tem óleo. Capacidade espumante, né? Também é importante nesse caso, porque apesar dele não ser um bolo tão fofo, ele ainda é um bolo mais aerado.
Então, a cor também, né, que é muito importante, e também como aglutinante, né, na massa. O macarrão. O macarrão, o ovo, ele vai agir como aglutinante no momento de produzir o macarrão e gelificante, né, que depois que o macarrão é cozido, ele fica com um aspecto de gel mesmo. Esse aqui é um exemplo de bolo que utiliza apenas a clara. Então, nós podemos perceber que ele é bem fofinho, bem aerado, né? Bem mais que o outro. Então, o papel do ovo aqui é principalmente fazer esse bolo ficar bem fofinho, né? Então, a propriedade funcional muito importante aqui é a capacidade espumante da clara, né? Além da capacidade emulsificante, enfim, como eu já falei no outro bolo. Pudim. Tem pudim que vai só a gema, tem pudim que vai ovo inteiro, ovo integral. Então, de forma geral, uma propriedade muito importante aqui na produção de pudim é a propriedade gelificante, né? Porque o pudim é bem um gelzinho mesmo, ele tem bem essa textura de gel. O quindim, a mesma coisa, né? Do pudim, ele tem bem uma textura de gel mesmo. Também uma cor bem amarelinha, o quindim ele leva apenas gema na formulação. Então, é outro exemplo, né, de aplicação de ovo. E a maionese. A maionese, o ovo vai agir aqui como um emulsificante, já que a maionese é uma emulsão. Também para dar um pouquinho de cor, né, que a maionese não é totalmente branca. Lembrando que a emulsão nada mais é do que a transformação de ingredientes immiscíveis em uma mistura homogênea, né, através do batimento e que é o que acontece, por exemplo, na produção da maionese, através da adição de um emulsificante, né, que no caso da maionese é o ovo. Então, eu quis trazer aqui alguns exemplos bem comuns no nosso cotidiano, né, que tem ovo na formulação. Voltando aí no ponto, né, de que alguns alimentos utilizam só a clara, outros apenas a gema e outros o ovo integral. Por isso, no mercado a gente consegue já encontrar ovo integral e clara separada, gema separada, porque se a gente for fazer em casa, ou mesmo na indústria, uma receita que utiliza apenas uma fração, a outra vai ser desperdiçada, né? Eu trouxe uns exemplos que eu encontrei na internet que eu achei muito importante porque retrata a realidade mesmo, né? Uma marca aqui de macarrão que utiliza já o ovo em pó na formulação. Eu achei muito interessante. Então, isso aqui confirma, né, que há uma demanda por esse tipo de produto. É muito mais prático tanto para uso doméstico quanto para nível industrial, né? E também um bolo de caneca que utiliza clara de ovo na sua composição. Então, achei muito importante trazer esses exemplos para vocês. Tem também a Maxi Ovos do grupo Shinoda, que produz produtos de ovos em grandes quantidades, né? O que leva a gente a pensar que isso aqui é voltado para aplicação industrial, né? Então, as indústrias estão sim aderindo aos ovos processados. Aqui tem um exemplo de ovo integral desidratado de 20 quilos, né? Então, quem vai comprar isso aqui é para uma escala maior, né? De produção. Caixa com 10 quilos, eu achei até interessante que aqui está escrito em inglês, né? O que leva a gente a pensar que esses ovos são também exportados. Então, isso demonstra a grande importância, né, da produção do ovo em pó e mostra também que está tendo demanda, sim, para esses produtos, né? Muito grande, aliás. Então, como considerações finais, eu trouxe alguns pontos muito importantes, né, relacionados aí à produção do ovo em pó, a escolha de um método de secagem, que são muito importante no momento de escolher um método de secagem, avaliar a aplicabilidade em escala industrial. É muito diferente a gente secar em laboratório e secar em nível industrial. O spray dry ele é o mais utilizado para a produção de ovo em pó em nível industrial, então não deve ser à toa, né? Deve ser o mais aplicável industrialmente até o momento, né? É muito importante a gente avaliar as propriedades funcionais dos ovos em pó
depois de reidratados, né, para ver a influência que a secagem teve nessas propriedades, para ver se o nosso produto ainda desempenha os papéis que ele deve desempenhar, né, se ele ainda atende o público consumidor. Avaliar custo e qualidade dos pós, porque às vezes se a gente obter um produto muito caro, fica inviável, uma vez que os produtos finais podem ser produtos mais baratos. E aceitação pelo público consumidor, né? Tem que ser avaliado aí a parte sensorial do pó obtido e o valor de venda, né? Como eu já disse. Eu trouxe aqui as referências, eu vou passar um pouquinho mais lento para caso alguém queira depois voltar no vídeo, pausar e consultar alguma referência, vocês podem vir aqui e buscar. Então, no mais é isso. Muito obrigada. Não sei se eu deixei de falar algo importante, se eu deixei passar algo despercebido. Estou aí disponível para perguntas, para tirar a dúvida de vocês. Muito obrigada, Camila. Eu acho que assim, é muito enriquecedor para a gente. E lembrando que quem tiver pergunta, pode mandar também nos comentários, que aí eu vou lendo para a Camila respondendo. Então, o Neyton fez uma pergunta. Dos métodos apresentados, algum tem potencial de substituir as técnicas convencionais de desidratação do ovo, em termos de eficiência e custo? Então, isso é uma pergunta muito complexa, que inclusive a gente está avaliando, até mesmo na nossa dissertação, né? É algo que a gente sempre se questiona. Se algo que a gente está obtendo bons resultados, né? Se algum método que a gente obtém bons resultados no laboratório pode se expandir para o nível industrial. Isso é algo que depende muito de alguém que entenda aí de projetos mesmo, de equipamentos, né? De ampliação de escala. Mas realmente, eu acho que o spray realmente é o mais, não digo benéfico, acho que até o momento ele é o que produz uma quantidade significativa de ovo em pó em um tempo menor. Então, assim, eu acho que até agora o mais conveniente é ele, até porque, né, ele é o mais utilizado. Agora, esse negócio aí de falar qual dos métodos, às vezes, pode se expandir e ser um substituto do spray na indústria, é algo mais complexo. Eu não sei, assim, às vezes, qual seria o mais adequado. Uma pergunta, assim, uma curiosidade mesmo. O spray dry tem um atomizador, né? Que aí sai o pó bem em pó mesmo, né? Aí, igual no tape casting, quando você usa ele, como que o ovo fica depois que você tem que fazer mais alguma coisa para soltar? Tem sim. Como eu disse, né, dos métodos que eu citei, o único que o pó sai pronto é no spray dryer. Nos outros métodos de secagem, a gente, no caso do cast tape, a gente raspa mesmo, né, o ovo e submete ele a um processo de trituração. Pode ser em um moinho, em algum moinho, um moinho de facas, por exemplo, dependendo em escala laboratorial, até mesmo com um pistilo, né, e almofariz, esqueci. Mas usando um moinho qualquer, a gente consegue triturar e obter o pó. E você chegou a ver se, dependente do método que você usa, na hora de se for aplicar num alimento, assim, vai fazer diferença da absorção do ovo nesse alimento? Então, nós estamos ainda em processo de avaliação. Nós estamos avaliando todas as propriedades funcionais dos ovos, justamente para avaliar qual método de secagem que vai possibilitar para a gente um alimento com melhor qualidade, né? Que desempenhe bem os seus papéis, que não perca propriedades que a gente precise para a elaboração de produtos. E você sabe se na indústria, assim, eles já utilizam bastante disso, ou está começando, ou ainda tem um certo preconceito, assim, que negócio de falar, né, não funciona tão bem quanto um ovo in natura, vamos dizer. Às vezes o preconceito vem mais de consumidor mesmo, para uso doméstico, né? Porque para a indústria é muito cômodo, e eu acho que isso vai
se tornar cada vez mais comum para uso doméstico também. Para a indústria é muito cômodo o uso de ovo processado, muito cômodo. Gente, você pegar um ovo ali na casca, ter que quebrar, você precisa de uma estrutura muito mais complexa, né? O ovo prontinho ali para uso, não tem ovo rachado, não tem perigo de matéria-prima contaminada, é muito mais prático, né? Que em casa também, igual a pessoa fazer um bolo, bater clara em neve para colocar um ovo em pó, eu acho que vai ter um susto mesmo, assim, de nossa, será que vai ser mal? E algo muito interessante também, né, que eu também falei na apresentação, até para uso doméstico mesmo, às vezes a gente vai fazer uma receita que vai só parte do ovo e a outra a gente acaba jogando fora, né? Então, se o preço for acessível, que é algo também muito importante, né? Se compensar comprar separadamente no mercado, evita também o desperdício, né? Sim. A Marielle fez um comentário aqui, né? Só completando, cálculos de ciclones que vocês aprendem de operações unitárias é bastante aplicado no contexto da secagem spray dryer, além de cálculo do tamanho das partículas, da vazão diária de matérias-primas envolventes no processo. Bastante engenharia aplicada, realmente. A gente estuda depois que, nossa, mas será que eu vou usar? Um dia usa. E muito. Então, pessoal, acho que é isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode mandar que a gente responde. E a lista de presença também já está nos comentários. Não esquece de assinar para ter o certificado. A gente agradece muito pela sua presença, Camila. Assim, Eu que agradeço. mais enriquecedor para a gente esse projeto, junto com a pós, eu acho que é muito importante, né? Para os alunos verem o que está acontecendo e que tem aplicabilidade em tudo que a gente faz. Uhum. E qualquer coisa, a gente está sempre de portas abertas. Sigam o PET no Instagram para saber dos próximos eventos, que vão ter mais palestras junto com a pós. E é isso, gente. Muito obrigada a todos. Tenham uma boa noite. E tchau. Tchau. Obrigada.